Olá, eu sou o professor Gabura. Vamos dar continuidade aqui a mais uma aula de programação em Python. Hoje a gente vai se aprofundar em estruturas de decisão. Vamos ver operadores relacionais, operadores lógicos, tipos de decisões e no final aqui vamos fazer um programinha que seria um cofre virtual, tá bom? Ah, então, sobre decisões, a gente já viu decisão nas aulas anteriores, não foi? Dessa vez eu vou aprofundar aqui um pouco mais, e aí eu escolhi aqui trazer um fluxograma para ajudar a explicar essa parte do controle de fluxo do código no Python, tá certo? Fluxograma é uma técnica bastante utilizada no ensino de lógica de programação. Geralmente quem faz graduação, faculdade, um curso técnico, tem essa cadeira, a disciplina, enfim, esse módulo de lógica de programação, então entende como funciona o código através desses bloquinhos. A gente consegue meio que visualizar um código. É uma espécie de programação visual, a gente visualiza o código. É, e aí, é, nessas durante as próximas aulas, eu vou estar sempre trazendo um pouquinho aqui de exemplos de fluxogramas, tá certo? Na verdade, é um fluxograma adaptado meu aqui que eu fiz e é bem voltado para o Python, tá certo? Geralmente os fluxogramas eles são mais generalistas, assim, né? Eles servem para todos os tipos de linguagem. No meu caso aqui, eu fiz algumas adaptações mais direcionadas para o Python que eu achei mais relevante. Tá certo? Então, quando a gente vê aqui esses blocos aqui, ó, esse aqui é o início do código e também o final. Esse retângulo sempre vai ser um processo, né? Um processo é um comando, né? Por exemplo, eu estou fazendo a declaração de uma variável, eu estou atribuindo um valor a essa variável, eu estou imprimindo algo na tela, recebendo algum texto do usuário. Tudo isso vai ser eu vou utilizar como esses processos, tá certo? E aqui que a gente vai estar aprendendo a utilizar hoje, que são as decisões, a gente vai usar aqui esse losango. Beleza? Então eu vou mostrar um exemplo aqui de uma estrutura aqui que a gente já conhece, né? Que é o comando if, tá certo? Então aqui, ó, aqui é o início do código, tá certo? Então o código começa aqui e ele vai terminar aqui, beleza? Então vamos supor aqui, ó, começa o código, vamos supor que tem aqui um print, né? Olá mundo. E aí logo depois aqui eu tenho um if, né? Se 2 mais 2 é 4, executa o B. Né? O B pode ser print 2 mais 2 é 4, sei lá. E depois ele vai executar o C, né? Porque, ou seja, ele vai executar o A. Se a operação for verdadeira, ele executa o B e depois ele executa o C. Se for falso, ele vai executar só o A e depois vai executar o C. Beleza? Se for verdadeiro, A, B e C. Ok? É bem simples aqui. A gente vai trabalhar mais isso aqui quando a gente conhecer os operadores. Tá certo? E quais são os operadores relacionais que a gente tem aqui no Python? A gente já conhece aqui o igual, né? O igual, que seria ah, dois símbolos de iguais, né? Lembrando que quando a gente tem a gente lê ele como recebe, né? E quando a gente tem dois iguais, significa é uma comparação, né? Como se fosse uma pergunta. É igual? Ok? Vou abrir aqui também o idle, né? Então, por exemplo, 2 mais 2. Estou aqui no modo interativo, né? É igual a 5. É igual ou não? Acho que não. False, né? Então, com esses operadores, a gente retorna
para o nosso... O interpretador ele retorna ele retorna um booleano, né? Um verdadeiro ou um falso, né? 2 mais 2 é 4. True, verdadeiro, é 4, beleza? Isso aqui a gente já sabe. E vamos aqui agora aprender os outros operadores, né? A gente tem também aqui no Python um legal que é o diferente, né? É o inverso, né? No caso, a gente não usa aquele símbolo lá do diferente, a gente usa aqui, ó, exclamação igual, certo? Ele é equivalente ao diferente. Por exemplo, 3 é diferente de 2. É, né? True. Agora, 3 é diferente de 3. Falso. 3 não é diferente de 3, né? Outro exemplo aqui, 2 é diferente de 1 mais 1. Então, aqui é falso. Porque 1 mais 1 é 2, ou seja, 2 é diferente de 2? Não, tá certo? Outro operador que a gente tem aqui é o maior, né? Maior, isso aqui eu sempre acabo fazendo confusão, né? O maior é quando o jacarezinho está direcionado para a esquerda, ok? E o outro é o menor, né? Então, 2 é maior que 1, verdadeiro. 1000 é menor do que 100, falso, tá certo? Ah, e outro também legal aqui, que são o maior igual e o menor igual, né? Nesse caso aqui, a gente coloca primeiro o operador aqui, né? No caso, maior, e depois o símbolo do igual, tá certo? E aqui, menor, depois o símbolo do igual. Então, vamos lá. 3 mais 3 é maior ou igual que 6? Verdadeiro, né? 6 é igual, 3 mais 3 é igual a 6. E se for, por exemplo, 7, também vai dar verdadeiro. Também vai dar falso, beleza? Então, olhando aqui de novo para o nosso fluxograma que a gente tem aqui, nesse caso aqui, eu estou colocando só o if, né? Então, se for true, ele segue aqui o caminho, né? Ó, faz esse processo. Se for true, ele pega esse atalho, vamos dizer assim, né? E executa esse processo aqui e depois continua o caminho normal aqui, né? Ah, agora, aqui a gente está fazendo outros tipos de comparação, né? A gente pode ter uma comparação se é igual, se é diferente, se um número é maior do que o outro, beleza? Eu vou utilizar aqui agora uma repetição, né? A gente já começou a ver um pouquinho das repetições, né? Então, por exemplo, eu vou declarar aqui uma variável que é o meu contador. Vou fazer bem simples, contador. E o meu contador ele vai começar como 1, tá certo? Declarei aqui. Se eu chamar o contador, ele me retorna 1. Beleza. Então, uh, enquanto, né, que é o while. Enquanto uh, contador for menor que eu posso botar for menor ou igual
a 10, hum, print contador. E aqui eu preciso, no caso, ir adicionando o valor ao meu contador, né? Porque, enfim, senão eu vou ficar preso no loop infinito aqui. Loop infinito é uma coisa que eu vou falar mais na próxima aula, trazer mais exemplos. Mas, enfim, a gente precisa ter dentro dessa declaração aqui, desse statement, a gente precisa é, é, acrescentar aqui ao nosso contador, tá bom? Então, contador, lembra daquele, né? Vou atualizar aqui, ó, mais um. Ok? Então, eu executei aqui e ele me deu aqui, né? Ele imprimiu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ele começou como 1, né? Então, ele imprimiu o primeiro número e ele repetiu aqui 10 vezes, né? Ah, ou seja, eu utilizei aqui um comando de repetição. Agora vamos combinar esse comando de repetição com a nossa decisão, né? A gente utilizou aqui um operador relacional, não foi? Mas ó, olha só que legal. Vamos imprimir dessa lista aqui, não é uma lista, né? Mas desses números que eu imprimi aqui na tela, vamos imprimir só os números pares, por exemplo, né? While, no caso eu preciso que o meu contador comece no 1, né? Então, o contador recebe 1. While contador menor ou igual a 10, eu agora vou utilizar aqui uma decisão. Se, e aí eu vou utilizar aqui uma operaçãozinha matemática, né, legal, que é se o contador, o número, né, que eu tô utilizando na minha contagem aqui, ele for, se a o resto da divisão do contador, então eu vou utilizar aqui o sinal de porcentagem, e o resto da divisão do contador por 2 for igual a zero, significa que esse número é par, tá certo? Então, se esse número for par, eu vou imprimir o contador. Ou seja, ele vai, né? 2, 4, 6, 8. Beleza? E agora eu vou voltar aqui, ó, lembrando dos statements, tá certo? Ó, bem aqui ele faz parte do loop. Bem aqui ele faz parte da decisão, tá bom? Tente enxergar sempre essa separação aqui, ó, tá certo? Aqui eu me refiro aqui, ó, ao while. Aqui eu me refiro ao if, tá certo? Ele faz parte do if. Então eu vou recuar aqui e vou colocar aqui a adição no contador, né? Vamos rodar aqui. Muito bem, imprimiu 2, 4, 6, 8, 10. Ou seja, se o número for divisível por 2, basicamente, foi o que eu quis dizer, né? Quando eu fiz essa comparação do resto, é, eu imprimo o número, ou seja, eu imprimo um número que é par, né? Então, vamos fazer agora com maiores números aqui, né? Por exemplo, ó, contador, vamos botar aqui, contador recebe 1, while contador
ah, menor ou igual a 100 e o contador, ah, vamos fazer agora se ele é divisível por 3, né? Se o resto da divisão por 3 for zero, significa que o número é divisível por 3. Eu vou imprimir contador. Lembrando que eu tenho que fazer aqui a atualização, né? Para não ficar preso no loop infinito. Contador mais um. Então eu imprimi aqui todos os números ímpares. Tá bom? E aí também, uma outra coisa legal é a gente também pode trabalhar com strings, né? Por exemplo, eu tenho aqui nome, né? Vou atribuir nome, vou colocar aqui Gabura. O nome é diferente de Raimundo, true, né? Então eu posso fazer também, ó. Se o nome do usuário é diferente de um nome proibido aqui que eu tenha, sei lá, vamos colocar aqui ahn, Gabu, não, tá, sei lá, Beto, inventei. Se o nome for diferente de Beto, imprima ah, pode entrar, colega, né? Muito bem. Ah, outra coisa, um exemplo aqui agora que me veio na cabeça, um exemplo de uma brincadeira de trabalhar com esses operadores relacionais é o que um exemplo. Né? Vamos supor que o nosso programa ele é uma catraca de uma casa de uma casa de festas, né? Uma boate, uma coisa assim. E só pode entrar nessa casa se a pessoa é maior de 18 anos, né? Aqui do Brasil. Acho que dos Estados Unidos é 21, né? Então, não, acho que, não sei. Talvez seja para bebida alcoólica, não sei, enfim. Aqui no Brasil é 18. Então, vamos fazer aqui agora a nossa catraca, né? E aí agora para ser mais prático, eu vou copiando, tá bom? If, ah, idade Gabura, maior ou igual, maior ou igual a 18, print, ah, vou usar aqui, né? Pode entrar, colega. Né? Vou só repetir esse mesmo código aqui, alterando o Gabura, botar o Benja. Gabura, você podia colocar aqui, fazer isso aqui numa lista e tal, né? Mas aqui eu tô exemplificando e tal, de uma maneira mais simplista. E acho que você também que está aí me acompanhando, assim, se você gosta desse meu ritmo mais lento aqui. O nome desse curso é Python Humildão, não é à toa, assim, acho que é bem de boa. Eu vou ligando aqui, eu vou fazendo com calma,
tá bom? Eu não tenho esse desespero, eu não tenho, aqui não é uma competição nenhuma de quem vai fazer o negócio mais rápido e tal. Acho que você tem que ir fazendo, acompanhando. Ninguém aprende programação injetando um cabo assim e sugando pela Matrix. Aqui é o tempo mesmo. O tempo é a nossa academia, tá bom? Então eu indico que você vá escrevendo código e brincando aqui comigo. Se acha o ritmo lento, pode acelerar também. Então vamos aqui. Idade Benja. Vamos verificar aqui se o Benja é maior ou igual a 18, né? Se o Benja pode entrar aqui, né? Não pode, não retornou nada. Já já eu vou falar sobre ah, outros elementos da decisão, né? Isso aqui a gente já viu um pouco, eu só estou adicionando agora os operadores. Ah, enfim, e por fim vamos fazer aqui com Raimundo, né? A gente já sabe. Ops. Ah, acabei botando um espaço. O Raimundo pode entrar. Só o Benji que ficou de fora. Eu tô gravando, Benji, aqui o vídeo. Ah, outra coisa que a gente tem aqui que vai expandir aqui as nossas possibilidades são os operadores lógicos. Isso aqui é muito legal e dá para fazer verdadeiros circuitos digitais com essa brincadeira aqui. É, o i no Python a gente eu vou explicar, vou demonstrar, mas o i aqui no Python a gente pode utilizar o AND, certo? Ahn, 2 mais 2 é igual a 10 and fazer verdadeiro. 2 mais 2 é igual a 4 and 3 mais 3 é igual a 6. Então, essa primeira operação aqui, ó, 2 mais 2 é igual a 4? Sim, então vai retornar true. Essa segunda aqui, ó, 3 mais 3 é igual a 6? Sim, também, então vai retornar true. Com o AND aqui, se as duas operações aqui forem verdadeiras, ele retorna true. Esse bloco inteiro aqui, ó, de código, essa declaração toda aqui, vai retornar true. Verdadeiro. Agora, se desses operadores, se um desses elementos aqui for falso, ele retorna falso. Exemplo, ah, 10 dividido por 2 é igual a 5? Sim. E 1 mais 1 é, vou usar os outros, né? Diferente de 2? Não. 1 mais 1 é igual a 2, né? Ou seja, esse segundo aqui é falso. Se eu tenho duas operações e se eu tenho mais de uma se eu tenho duas operações aqui com o AND, né? E uma delas é falso, ele vai retornar falso. Então o AND só retorna true quando é tudo true, quando é tudo verdadeiro. False, né? E aí, enfim, eu posso colocar vários valores aqui, ó. Por exemplo, isso aqui é true, né? E ainda posso colocar esse aqui também, ó. And, né? E ele vai retornar falso. Porque uma das operações é falsa, tá certo? Então, se for tudo errado também, ele também vai retornar falso. Ele só retorna verdadeiro quando é tudo verdadeiro, tá certo? Um exemplo aqui, né? Eu posso perguntar uh, uh,
A gente tinha lá a nossa catraca, né? Lembra que a gente fez a catraca aqui? Eu tenho idade do Gabura, né? 29. Né? Então vamos botar aqui também ah, um, sei lá, vamos aqui a cidade do Gabura, vou botar aqui, cidade recebe Fortaleza. Quer dizer, uma cidade, tô abandonando tudo. Cidade Gabura recebe Fortaleza. Né? Então tem um dois. Fortaleza é um string, tá bom? Vou colocar minúsculo. Tá bom, tá, botar maiúsculo, né? Nome de cidade. Pronto, cidade, Gabura é Fortaleza. Então eu posso ter lá, vamos supor, a nossa boate aqui, estou incrementando. Eu estou incrementando aqui a boate, vamos supor. Se a cidade. Vamos supor que é uma boate bem, sei lá, xenófoba, né? E só deixa entrar quem é de Fortaleza e é maior de 18 anos. Não? Então, se ah, nome, se idade do Gabura é maior ou igual a 18 and uh, and a cidade é igual a Fortaleza, retorna true. Syntax error. Ah, é que na verdade não precisava do if aqui, né? Eu ia fazer um. Eu ia querer só retornar o. Botei com espaço agora. Sim, na verdade, cidade. Eu tenho que botar aqui cidade Gabura, é o nome da minha variável. Essa minha invenção de podia criar variáveis muito menores aqui. True, beleza? Então, eu tenho duas condições. Então, eu agrupei isso numa mesma estrutura de decisão. Eu tenho também aqui o ou, né? O ou é legal. O ou é se qualquer uma dessas for verdadeira. O ou a gente é o or, tá certo? Or. Então, se ah, 3 é menor que um ou 2 mais 2 é igual a 5. Então, assim, aqui eu tenho uma operação 3 é menor do que um. Não. 2 mais 2 é igual a 5. Também não, né? Então, vou dar os dois false. Mas, se um desses aqui for verdadeiro, no caso 2 mais 2 for igual a 4, ele retorna true. Né? Então, vamos supor que uh, eu tenho uma catraca lá de eu posso ter uma catraca lá que ela pede um documento do indivíduo. Aí o documento, aí assim, o indivíduo tem uma identidade ou carteira de motorista ou passaporte, né? Ou sei lá, RG, enfim, RG não, né? CPF, enfim. Então eu posso ter, né? Então se ele tiver um desses documentos aqui, ele pode se identificar. Então a gente pode prosseguir para a próxima etapa. Né? Ele pode fazer, ele precisa de um documento desse aqui com foto para poder fazer o teste. Então ele ou isso ou aquilo, né? A gente pode utilizar.
tá certo? E a gente também tem o not, que é o não, tá certo? Not. Então, na verdade, ele inverte o sentido, né? Ele, se for false, ele retorna true, e se for true, ele retorna false. Por exemplo, 2 mais 2, adoro esse, né? É igual a 5. Not 2 mais 2 recebe 5. True. Eu inverti, né? 2 mais 2, essa comparação aqui tá errado. Porque o not, ele inverteu aqui para true, né? Outro exemplo. Mesma coisa aqui, agora eu vou colocar ele certo. Ó. 2 mais 2 é igual a 4, né? 2 mais 2 não é igual a 4, a gente tem que ler assim, né? Com o not aqui. False, tá certo? Ele inverte. Enfim, tem alguns problemas lógicos que é bastante interessante estar trabalhando com o not, também. Nos exemplos que eu vou estar fazendo, eu vou acabar utilizando também o or, o and, utilizar bastante eles aqui nos próximos exemplos. Vamos aqui. Mais operadores. Eu tenho mais uns operadores aqui interessantes. Inclusive aqui para utilizar com listas, aqui que é o dentro, né? É o in, né? In. Por exemplo, vamos fazer aqui, eu tenho uma lista. Vamos fazer aqui, sei lá, números mesmo. Números. Vou colocar, fazer uma lista de números aleatórios. Números. Vou colocar aqui 2, 13, 2.14, 1000, 42, enfim. Então pronto, tenho aqui criar minha lista, né? A gente viu lista na aula passada. Números, né? E aí ele me retornou aqui a minha lista. E aí eu posso perguntar aqui o, se eu tenho um número dentro da lista, né? Por exemplo, uh, uh, 13 em números, né? Ou seja, número 13 está dentro de números, true. O número 24 está dentro de números, falso. Aqui não tem nenhum 24, né? Né? Então, por exemplo, eu posso ter uma. Esse aqui é legal, assim, né? Vamos supor que eu tenho um jogo online e eu tenho aqui banidos, né? É uma, eu tenho armazenado lá no meu servidor o nome de vários usuários que estão banidos, né? Vou colocar o usuário aqui, Gabura, por exemplo, o Gabura foi banido, o, sei lá, Flávio 1234, o Benja, Benja Mickey, meu filho. Também ele é um usuário banido aqui, então usuários são esses usuários banidos aqui. Eu preciso receber o nome, né? Vamos receber o nome aqui do usuário. O nome que o usuário vai receber ah, é, vai ser 0. Não.
O nome do usuário vai ser ah, tô sem criatividade para nome aqui. ABC123, né? Então, vamos lá. If nome, né? Vamos supor que eu posso até ter utilizado aquele um comando inputs, né? A entrada. Se o nome é not in banidos, né? Print. Aqui não, eu estou só exemplificando, né? No caso seria outro processo, mas a lógica por trás é essa aqui, né? Se o nome não está dentro de banidos, print pode entrar, sei lá, bem-vindo ao jogo, né? Então no caso aqui foi true, então ele deixou o jogador entrar, beleza? O nome né? Imagina lá a telinha do jogo, né? Pedindo assim, insira o usuário. Aí a pessoa colocou lá o usuário quando tá jogando LOL. E aí quando ele mandou a requisição lá na interface, né? Do front-end do jogo dele, chegou lá no servidor, o servidor verificou. Esse cara aqui foi banido? Não, então deixa ele entrar. O cara pode entrar lá no jogo, enfim. Então esse é um exemplo legal, né? Do in, tá bom? A gente também utiliza bastante o in quando a gente vai brincar com os loops, fazer os laços. Ah, outro aqui, né? Esse né? Que é parecido com o operador de igual, mas é diferente. Que é o is, tá certo? Também é uma palavra-chave. Por exemplo, 2 mais 2 is 4. Ele retorna true, né? Agora vamos ver aqui, ó. 2 menos, não, 2 mais 2 is 5, false, né? Então, a princípio parece que é igual, né? Parece que é igual a isso, né? A 2 a 2 mais 2 igual a 4, né? Mas é diferente. Porque no caso a diferença desse operador igual para esse comando para esse é que aqui ele compara os valores, tá bom? Os valores mesmo dos números. Enfim o valor do objeto. Já esse aqui ele compara se é o mesmo objeto, tá certo? Se é o mesmo objeto. Você deve estar, como assim, mesmo objeto, né? Eu sei, a gente está indo aos poucos, a gente vai mais para frente a gente vai ter uma aula de programação orientada a objetos. Aí eu vou poder deixar isso mais claro. Mas adiantando aqui, ó, vamos supor, eu tenho uma variável que é o meu nome. O nome é igual a Gabura, tá certo? Pronto, atribuí nome a Gabura. Aí eu vou atribuir o nome aqui, outra variável, que é o ah, aluno. O aluno eu também vou atribuir aqui a Gabura, tá certo? Se eu fazer aqui, ó, nome é igual a aluno, ele vai me retornar true, verdadeiro. Agora, se eu perguntar se o nome é aluno, no caso ele me retornou aqui verdadeiro também. Eu acho que isso aqui funciona mais com listas, né? No caso ele está identificando que é igual, né? Então vamos aqui a uma lista.
tô colocando isso aqui porque eu mesmo já cometi esse erro aqui. Então eu queria mostrar que às vezes você está programando e não é uma boa, não é legal ficar utilizando isso aqui porque pode dar uns erros. Por conta da sintaxe mesmo, de como o Python interpreta essas operações que a gente está colocando. Tá, eu criei duas listas diferentes que elas têm os mesmos valores. Ah, a lista A é o mesmo objeto que a lista B, falso. Beleza? Então, enfim, tá aí enfim, lista. É Python humildão aqui, né? Então, assim, eu vou errando e vou fazendo junto com vocês. Lista A é igual a lista B, né? Nem posso fazer essa comparação. True, né? Tá aqui um exemplo, né? Ele com o comando exe aqui ele vai no false e no comparador dos valores ele retorna true, né? Eles preenchem são os mesmos, é o mesmo valor, mas são objetos diferentes. Enfim, ok. Vamos finalmente aqui para os nossos comandos de decisão. A gente já aprendeu a usar o if, né? Agora a gente vai trabalhar aqui com outros operadores, tá certo? Ah, primeiro a gente vai ver aqui o else, né? Eu já até brinquei naquele exercício que eu fiz, a provinha. E o outro é o elif, tá bom? Eu vou mostrar aqui vários exemplos. Ah, vamos lá. É, aqui eu começo o meu código, né? Então, se esse trecho aqui for verdadeiro, eu vou executar esse processo aqui, o B, o comando B. Se ele for falso, eu vou executar o comando C. Para isso a gente usa esse comando aqui, o else. A gente entende ele como se não, né? O if é o se e o else é o se não. É diferente daqui, né? Onde eu vou até, pronto, estou falando do else. É, esse caso aqui, ó, eu vou sempre executar A e C. Se for verdadeiro, eu executo o B também. Nesse caso aqui, não. Ou eu vou executar o B, ou eu vou executar o C. Um dos dois. Porque se não for verdadeiro, eu vou executar o C. Beleza? Exemplo, eu estou lá na catraca. E aí eu chego lá na catraca e pergunto: Você tem 18 anos? Se ele tem 18 anos, o programa vai retornar. é, o programa vai retornar. Pode entrar, né? Se tiver 18 anos ou maior. Se não, ele vai dizer assim: Diga o número do seu telefone, que eu vou te pedir, sei lá, chamar um táxi para você. Então, sei lá. Ou então vai embora. Enfim, você não pode entrar. Ele vai. Eu posso ter um texto desse, né? Tá bom? Vou mostrar o um exemplo aqui. Tá, eu vou criar um script rapidinho aqui. Não queria. Sua idade. If idade é
maior ou igual a 18, print, string, né? Seja bem-vindo à festa. Else, print. Você não pode entrar, garoto. Beleza? Tá aqui nosso programinho, super simples. Ah, eu esqueci de atribuir, né? A idade aqui, ó. Né? Idade recebe esse input, essa entrada. Beleza? Eu vou salvar aqui como catraca esse. Nossa, tá lento aqui. Eu achei que eu tô com um problema no HD. Fazer uma nova pasta. 006. E vamos testar aqui. F5. Né? Então ele já está me perguntando aqui qual é a sua idade. Eu vou colocar aqui 29. Ah, perdão. Eu esqueci de converter a idade aqui, né? Então, o int da idade. Tá vendo, gente? Vai. Ok. 29. Seja bem-vindo à festa, né? Vamos rodar de novo. F5. Sua idade. Vamos colocar, eu tenho 17 anos, tio. Você não pode entrar, garoto. Garoto A. Beleza? Então, ou isso ou aquilo. Eu não simplesmente apenas deixo de executar um trecho do código. Realmente eu ou faço uma coisa ou faço a outra. E aí a gente tem mais opções de estar brincando com isso, né? Que é o caso do elif aqui, ó, né? O elif é um se não se, se não se. Ah, né? Vou mostrar aqui no modo interativo. Não, modo interativo não, aqui no meu fluxogramozinho que eu fiz, ó. Então eu tenho aqui o início do código. Então vamos supor aqui que esse é o nosso código da catraca, né? Vou fazer depois uma segunda versão aqui. Então, a primeira coisa que ele vai fazer aqui na instrução A, ele vai pedir a idade do usuário, tá certo? Ele vai pedir a idade do usuário aqui, ó, no A. Então, se for true, né? Ou seja, se a idade do usuário for maior do que, é, vamos colocar aqui, maior do que 21, é, eu vou dizer bem-vindo, ah, é, bem-vindo, cliente, tal. Eu vou pro B aqui, né? E do E ele vai dizer aqui finalizar o programa, né? Ou seja, se o programa percorrer aqui ó, A, B e E, né, vai ser isso. Ele vai pedir a idade. Se for verdadeiro, ele vai retornar muito bem-vindo e aqui ele vai só finalizar o programa, enfim, um texto finalizando o programa. Aqui no caso, se a idade não for maior de 18 anos, a gente é maior do que 20 anos, 21 anos, a gente vai fazer um outro se não. A gente vai fazer uma outra decisão. Se for maior ou igual a 18, ele vai executar o C. No C, ele vai dizer assim:
Entre aí, mas vai com calma, garoto. Cuidado com bebida alcoólica, vai devagar e tal. Ele vai dar uma mensagem, né, se a pessoa for jovem. E aí ele executa o é. E se não, ou seja, se ele não tiver, se ele não for, se ele passa, se for falso aqui, ó, nesses dois trajetos, né? Se ele não for maior do que 21 e também não for, consequentemente, maior de 18, né? é, ele vai, o D vai ser executado aqui, né? Ou seja, vá para casa, garoto, você não pode entrar, beleza? Ah, tá vendo como mostrar o fluxograma é legal, né? De explicar o código, como é que o código funciona? Ah, vamos fazer aqui a adaptação. Ah, ele vai dizer aqui, ó. Então, se a idade for maior ou igual 21 tá pouco, né? Vamos dizer assim, 25, 23, tá bom? Ah, e aí ele vai dizer seja bem-vindo à festa. E aqui eu vou colocar um elif. Se não, a idade ah, for maior ou igual a 18, né? Porque ele pode, mesmo se ele falhar no 23, né? Enfim, ele pode ainda ter 18, 19, 21 e tal. Ah, se for maior ou igual a 18 and menor igual a 22, né? Né? Concorda comigo? Enfim, eu poderia colocar o maior ou igual a 18, né? Mas, enfim, sintaticamente me incomoda. Vamos deixar esse código mais certeiro aqui. Eu vou dizer aqui print pode entrar, vírgula. Mas cuidado, cuidado. Você tem apenas. Ok, e no else ele não pode entrar garoto, né? E no final aqui eu vou print fim do programa. Enfim, só para. Então aqui esse processo aqui, ó, é o comando A, né? Ó, a gente colocou lá, vou colocar aqui com um comentário, ó, é o A, tá bom? Esse aqui, se for verdadeiro, o primeiro é o B. Esse aqui, vou botar aqui embaixo. Se for verdadeiro, é o C. Esse aqui, se não for nenhum desses, né? É o D. E aqui é o comando E. Beleza? Leia aqui, ó. A, B, C, D, E. É o mesmo. Aqui, ó. A, B, C, D, E. Beleza? Ele pede. Se for aqui, não aqui. Pode ser aqui, se não é esse. E aqui vai. Vamos atualizar aqui. Vamos dar uma olhada para ver se funciona.
Opa, coloquei alguma coisa errada aqui. Erro de sintaxe. Ah, eu esqueci de colocar o idade aqui. Sua idade. Então vamos colocar aqui que eu tenho 50. Seja, enfim, seja bem-vindo à festa, fim do programa. Vamos rodar de novo. Sua idade. Vamos colocar aqui 22. Pode entrar, mas cuidado, você tem apenas 22 anos. Então, escrevi errado. Vai com calma, via com calma na bebida, fim do programa. Vou até atualizar isso. Vai com calma na bebida. Executar, já deu certo também ali, né? E por fim, vamos dizer que a minha idade aqui é 17. Você não pode entrar, garoto. Fim do programa. Ok? E agora vamos finalizar aqui com um exercício de um cofre digital. Na verdade, é um exercício bem simples esse aqui. É mais por uma questão de praticar. Vamos lá. Primeiro vamos pensar em como a gente vai dividir o nosso programa. Eu vou fazer isso aqui colocando os comentários, tá certo? A primeira coisa que o meu programa vai fazer é apresentar o cofre, né? O cofre, assim, na verdade é só para dizer que, enfim, que é um programazinho de cofre. Depois, ele vai pedir a senha, tá certo? Ah, então eu vou fazer uma estrutura aqui ah, de tentativas ah, da senha, tá certo? É uma estrutura de tentativas e erros para acessar os dados. Ah, e no final, eu vou ver os dados do cofre ou bloquear ou impedir o usuário, né? Enfim, eu vou barrar ele de alguma forma, tá certo? Então a primeira coisa que para fazer isso aqui eu já tenho que ter algumas coisas, né? No caso, eu tenho aqui tentativas e eu tenho os dados do cofre. Vamos lá por calma. Então aqui em cima eu vou colocar os dados. Já coloquei os dados do meu no meu programa, né? É uma brincadeira aqui, é como se fosse o cofre do Silvio Santos, né? Ele vai mostrar os dados dele. Vamos colocar aqui que, vamos dizer que ele botou uma senha bem boba, né? Sei lá, senha, vou usar tudo string mesmo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nossa, que senha difícil. Quantas tentativas o usuário pode fazer para conseguir acessar o, o cofre? Ele pode fazer.
ah, 3 tentativas. Tá bom aí? Pronto, eu fiz aqui um loop de pedir a senha e ficar vendo as tentativas e os erros para acessar os dados, tá bom? Como é que eu fiz aqui? Eu usei um loop while, né? Então eu coloquei ele num estado que ele está fechado. Então, enquanto ele está fechado, ele vai sempre ficar pedindo para o usuário uma senha. Essa senha ela vai ser armazenada temporariamente aqui nessa variável, né, que é a senha tentativa, ok? Então a gente vai verificar, usar o comando F, né? Se a senha da tentativa que eu acabei de receber do usuário foi igual à senha que está no meu cofre, que é aquela senha que eu salvei aqui, né? Eu vou mudar o estado do cofre para abrir, tá bom? E aí depois eu vou pular, aí isso vai ser outra parte do meu código. Se a senha, se eu prosseguir daqui para ser aberto. Quando eu faço isso aqui, ó, abrir, eu vou interromper o meu loop, porque esse loop aqui só é verdadeiro, só acontece enquanto o cofre está aqui com esse estado fechado. Estou mudando o estado dele para abrir, então ele não vai executar o loop. E aqui também, né, ele não vai executar isso aqui, porque tudo isso aqui depende que o código esteja errado. Ah, então, aí eu criei aqui um elif para ele avisar quando só tiver uma chance, ele vai dizer assim: você errou mais uma vez. Agora só vai ter mais uma chance, então a pessoa vai ficar com zero. Então, ou seja, se ela errar, ela vai dar, vai, vai, enfim, se ela errar o próximo, ela vai ser bloqueada. Na primeira vez que eu fizer, aí eu vou perder uma, ficar com duas. Aí ele não vai perguntar isso. Aí se eu errar de novo, ele vai dizer, ó, se errar mais uma vez, tá ok? Aí, enfim, aí se eu errar, e aí ele vai bloquear, ou seja, ele vai mudar o estado de bloqueio, ele vai interromper o loop aqui, ele vai partir para a próxima etapa do código, enfim, que aí eu vou trabalhar com outra decisão aqui. Beleza? Deu para entender mais ou menos o que eu fiz aqui? If, eu usei aqui um elif e um else, tá bem? Tentei ser o mais claro possível, né? Que é a minha senha da minha tentativa, do meu input, a gente já vai testar isso aqui. Ahn, Deixa eu colocar logo agora ver os dados aqui, né? Ok, então, depois dessa parte desse processo de tentativa e erro, eu passo para a segunda etapa, que é ou dar uma mensagem positiva, se o usuário acertou a senha, ou uma resposta negativa, né, se ele errou todas as tentativas. Então ele vai mostrar o cofre. E aí aqui, gente, eu utilizei um loop aqui, for, tá bom? Esse loop aqui, ele vai mostrar, é parecido com o que a gente utilizou na aula passada, das perguntas que eu utilizei para mostrar cada pergunta. Aqui ele vai mostrar cada dado, né? Ou seja, ele vai mostrar aqui o nome, a idade, a profissão, a fortuna, beleza? Ah, enfim, isso aqui você vai ver bastante detalhado na próxima aula. Mas enfim, eu podia ter colocado só print dados, só que aí ia sair tudo desorganizado, e também para eu organizar isso manualmente também ia ficar muito feioso aqui. Enfim, prefiro colocar assim. Então, se o estado do cofre no final não for abrir, eu vou print aqui, né?
o cofre foi bloqueado por tempo indeterminado, beleza? Agora eu preciso, a gente vai fazer uma etapa de teste aqui para ver como é que, quais são os erros que eu cometi, que provavelmente vai aparecer. Me dá um minutinho aqui. Sim, antes de salvar aqui, eu vou salvar como cofre digital. Deixa eu só uma coisa aqui que vamos testar aqui. Talvez não deu um problema. Vamos testar aqui. Bem-vindo ao cofre de dados Gabura Lock 2000. Você tem 3 tentativas. Digite a senha para entrar. Eu realmente nem lembro qual é a senha que eu botei. Mas vamos aqui. 1. Errou. Digite a senha para entrar. 2. Errou. Digite a senha para entrar. Gato. Ah, Você errou mais uma vez. Agora só tem uma chance. Cuidado para não bloquear os dados. Vamos errar a terceira vez para ver que isso vai dar certo. 40. Acabou as tentativas. Opa, mas aí fiquei preso no loop. Eu fiquei preso no loop aqui, ó. Ok, tudo bem, estamos testando. O erro super bobo, ó, confundi. No caso, eu fiz uma comparação, né? Aqui, ó. Eu tenho que, quando eu acerto a senha, eu faço uma comparação, aqui, então tá errado. Ele recebe abrir e aqui ele recebe bloqueio. Era isso. Ah, então eu já, ou seja, senha errada, errei uma vez, errei 2 vezes, errei 3 vezes, ele avisou, acabou as tentativas. Se errar mais uma vez, bloqueia. Bloqueou. Agora vamos acessar o nosso cofre. Errei, errei, agora eu vou acertar. A senha é 1, 2, 3, 4, 5, 6. Consegui. Ver os dados aqui, ó. Cofre aberto. Nome: Silvio Santos. Idade: 89 anos. Profissão: apresentador de TV. Fortuna: 1,3 bilhões. Beleza, gente? É... hum, é isso, assim, a gente acaba brincando com outras coisas, né? Eu tinha comentado na aula passada que eu ia incrementar um pouco o nosso exercício lá da prova digital, mas eu vou deixar para fazer na próxima aula, na aula que eu vou trabalhar com os loops, que vai ficar mais legal, tal. Senão eu ainda vou fazer aqui porque eu vou evitar usar umas coisas, ainda vai ficar meio engembrado, então, mas aqui dá para você entender, né? A gente usou um pouquinho aqui, já adiantou um pouquinho do loop aqui, mas a gente se manteve muito nas decisões. Aqui o legal desse código aqui eu usei 2 elifs, tá certo? Ah, ou seja, se a senha tá certa, tananã. Se não tá certa, se eu tenho uma tentativa, ele vai dar uma mensagem de erro. Se eu errei mais uma vez e eu não tenho mais tentativas, aí ele vai dizer que acabou as tentativas e ele vai mandar vai fazer o comando para bloquear, né? Ou seja, vão mudar a variável estado. É, esse tipo de coisa aqui de criar uma variável estado e tal é uma prática a gente está quase simulando uma programação orientada a objetos aqui, né? Porque a gente está, enfim, ah, simulando um cofre como se fosse um objeto mesmo. É, mas enfim, aqui funciona pra gente, dá pra você ir entendendo. Save.
Hum, acho que é bem simples. Acho que você devia, para praticar, tentar fazer o seu próprio cofre digital, assistindo com calma esse vídeo, vendo a maneira que eu fiz aqui e tentando fazer da sua forma. Você pode botar diferente, pode botar os dados diferentes, você pode botar outro tipo de verificação, né, que eu coloquei uma senha. Você pode tentar fazer esse mesmo código que eu fiz aqui, fazendo uma verificação de duas etapas, né, com duas senhas, talvez, é, sei lá, um PIN e uma palavra-chave, talvez, sabe? Enfim, é isso, obrigado. Ah, eu espero que tenha gostado. Estude, aprenda e compartilhe esse conhecimento. Vou ficando por aqui e tchau.